Pessoal, então vamos lá, 8 horas e 32, hoje quinta-feira, dia 8, e hoje nós começamos aqui mais um tópico da nossa apostila, a unidade 4, último tópico da apostila 3, que a gente começa hoje. E nós vamos falar basicamente hoje de Idade Média, de feudalismo, certo? Nós vamos iniciar esse tópico feudalismo hoje, falando basicamente de Idade Média. Então, nesse momento, eu estou indo para o quadro, tá bom? Estou indo para o Word. Se vocês precisarem, vocês abram o microfone. E vamos começar aqui a conceituar algumas questões, então. Então, antes de tudo, pessoal, definiu-se como Idade Média o período compreendido entre 476 e 1453. Então, nós entendemos que a Idade Média ela começa em 476, com a queda de Roma, e vai até 1453, com a queda de Constantinopla, certo? Então, nós temos aí um intervalo de aproximadamente de 1000 anos para falar da Idade Média, tá certo? Então, esse é o primeiro tópico que a gente consegue visualizar, certo? Legal. A Idade Média... A Idade Média costuma ser dividida em dois momentos. Para o estudo, a gente vai chamar esses momentos de tópicos, né? Professor, quais são esses dois momentos? O primeiro desses momentos é a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, ela vai do século V até por volta do século X. Isso, claro, tudo depois de Cristo. A Baixa Idade Média, ela vai do século XI ao século XV, certo? Então, nós vamos usar esses dois momentos como as nossas balizas. Nós vamos usar os nossos dois momentos como as balizas de orientação, tá certo? Então, são essas duas balizas aqui que nós já definimos, certo? Até aqui alguma dúvida? Beleza, beleza. Então vamos continuar aqui. A Idade Média, por muitas vezes, foi conhecida como a Idade das Trevas, por acreditar que naquele momento histórico os avanços culturais haviam diminuído. Hoje se sabe que esse conceito é totalmente errado, uma vez que houveram diversos... Só um minutinho, deixa eu só abaixar aqui. Uma vez em que houveram diversos avanços culturais. Pode falar. Para baixar, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor.
Eu imaginei que fosse isso. Então, pessoal, olha que interessante. Vamos conversar aqui, vamos dialogar. A Idade Média, durante muito tempo, ela foi visualizada como a Idade das Trevas. Por quê? Porque acreditavam que ali o avanço cultural havia diminuído e barará. Totalmente errado. Por quê, professor? Porque na Idade Média nós continuamos a ter grandes avanços culturais, certo? Então esse é um conceito errado, que já não é mais usado nos dias de hoje. Tá certo? Dúvidas até aqui? Maravilha. Então vamos para o próximo tópico. O tópico de agora é o que vamos chamar de Alta Idade Média. A gente vai falar um pouquinho agora somente da Alta Idade Média. Tá certo? Então, antes de qualquer coisa, a Alta Idade Média... Espera aí que entrou alguém. Bom dia, Lara. Então, pessoal, vamos lá. A Alta Idade Média foi marcada pelo declínio do Império Romano, que foi quando o Império Romano caiu, e a ascensão dos povos germânicos, que eram os povos bárbaros, certo? Estes germânicos eram considerados pagãos por não acreditar no cristianismo. Sua religião era o, vamos colocar aqui, animismo. Professor, o que significa isso? Eles acreditavam nas forças da natureza como deuses. Além do mais, eles eram também politeístas. Tá certo até aqui? Então vamos começar a falar deles. Então olha lá, o parágrafo azul. A Alta Idade Média, que é o século V ao século X, ela foi marcada pelo quê? Foi marcado pelo declínio do Império Romano, quando o Império Romano caiu. Quando o Império Romano cai, qual é o povo que vai crescer, que vai se sobressair? Os germânicos, que eram os bárbaros, que a gente falou nas aulas anteriores. Até aqui tranquilo? Legal. Esses germânicos, eles eram considerados pagãos. O que é o povo pagão? O pagão era todo aquele que não era cristão. Eles não eram cristãos porque eles tinham outra religião. Qual era a religião deles? A religião deles era chamada de animismo. O que é o animismo? É quando a sua fé acredita nas forças da natureza, certo? Como deuses. Eles acreditavam que os deuses eram trovões, chuvas, tempestades, árvores, espíritos da natureza. E eles eram também politeístas, porque eles acreditavam que existia mais de um Deus. Entendeu? Agora o tópico azul está entendido. E imagina, tô aqui para isso. Deixa eu deixar aqui o quadro, beleza. Então essa é a nossa
primeira parte. Outra coisa importante que nós já estudamos, os bárbaros não eram organizados em estado como em Roma. Sua organização era familiar e então aqui nós vamos falar de uma organização familiar e ligados à agricultura, uma propriedade comum a todos que eram do clã. O que é o clã? A família desses bárbaros germânicos. Oi! Isso, o povo da Idade Média que era animista. E aí eles se organizavam em grupos familiares, eles eram ligados à agricultura. Tudo ali era uma coisa bem tribal. Quando eu falo de tribal, é igual índio, tribos mesmo. Certo? Maravilha. Mas, professor, existia somente um povo germânico? Não, olha lá. Dentre os povos germânicos, existiam alguns grupos divididos por povos e regiões. Destacam-se os principais povos. Então vamos lá, vamos começar a mostrar para vocês quem eram os principais povos germânicos. O primeiro deles eram os vândalos. Depois dos vândalos, os ostrogodos. Depois deles, os visigodos. Depois, ângulos. E saxões. E por fim, os francos. Então vamos falar de cada um deles um pouco. Os vândalos eram povos do norte da África. Os ostrogodos eram da Península Itálica. Os visigodos da Península Ibérica, a região de Portugal e Espanha. Os anglo-saxões eram da Britânia, a região da Inglaterra. E os francos eram da atual região da França, certo? Dentre
estes povos bárbaros, o povo que mais ganhou destaque foi o do Reino Franco, que se desenvolveu em torno de uma monarquia. Então, olha aqui, a gente tem todos esses povos bárbaros, certo? Esses povos bárbaros se desenvolveram e, dentre esses principais povos bárbaros, quem mais se desenvolveu foram os francos. Por quê? Porque eles conseguiram criar uma monarquia. Certo até aqui? Ficou alguma dúvida? Maravilha. Eu ia começar a falar do feudalismo hoje, pessoal, mas eu já estou adiantando aqui uns tópicos para que a gente ganhe tempo lá na frente. Então, não, esse não é o feudalismo em si. O feudalismo é a Baixa Idade Média. Não, não tem problema, porque tudo isso dá origem ao feudalismo. Não tem problema. Então, pessoal, a gente está fazendo aqui um pré-estudo da Idade Média. E essa unidade 4 ela vai ser mais demorada. E depois a nossa apostila 4 ela já é mais tranquila, porque basicamente a gente já vai ter visto tudo. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Então eu estou cadastrando nesse momento uma atividade que eu quero que vocês comecem a fazer agora para mim. Essa atividade vai ser respondida na trilha e não na apostila. Então olha lá. Responder na trilha do conhecimento. 1. Então eu quero que vocês expliquem quem eram os povos bárbaros e a pergunta 2. Dentre os povos bárbaros, os germânicos, quais eram os principais povos germânicos? Então são duas perguntinhas que estão cadastradas e eu quero que vocês comecem a fazer agora. Oi. Então tá bom. Então vão terminando de copiar. Quem já terminou de copiar pode começar já a fazer a atividade enquanto isso. Eu, enquanto isso, vou fazer a chamada de vocês. Somente Ana Laura. Oi. Não tem problema. Não tem problema. Eu sei como que tá complicada a internet esses últimos dias. Oi. E a Baixa Idade Média, a gente vai falar primeiro do Reino Franco e depois da Baixa Idade Média.
Pessoal, nesse momento então eu vou pausar a nossa gravação.